Bom, gente, a gente escreveu o sistema digestório em humanos, que é o que interessa, né? Entretanto, alguns animais vertebrados apresentam alguns componentes particulares, peculiares, no sistema digestório deles, que, volta e meia, aparecem aí nas questões, né? Pega, por exemplo, gente, em relação aos peixes cartilaginosos, os peixes de esqueleto cartilaginoso. Como acontece, moçadinha, lá com o tubarão, eles vão estar apresentando uma estrutura chamada de tiflossole ou válvula espiral. Todo mundo acha, né, moçada, que o tubarão é um cara malvado, né, que ele come todo mundo porque ele quer comer todo mundo? Ô, gente, como qualquer outro animal, o tubarão só come quando tá com fome. O problema é que o tubarão tá com fome o tempo inteiro. É porque o intestino do tubarão, ele é muito curto. Como o intestino do tubarão é muito curto, a digestão dele é muito rápida. Então ele vai estar com fome o tempo inteiro, querendo comer todo mundo o tempo inteiro. Sendo, gente, que nessa brincadeira, a tiflossole ou válvula espiral, ela é uma estrutura com o objetivo de aumentar a superfície de absorção de nutrientes lá no intestino do tubarão para compensar o intestino curto. Exatamente para poder compensar o fato de que o intestino é curto. Então você não precisa disso, né? Você apresenta lá um intestino longo. Esse intestino longo, ele naturalmente vai facilitar a absorção de nutrientes. Por isso que o intestino tem que ser longo, né? Por isso que eu tenho, 6 metros de intestino delgado para garantir uma área bem grande de absorção, né? Junto lá com velocidades, microvelocidades, e aí vai. Então, nos tubarões, né, os peixes cartilaginosos, a tiflossole ou válvula espiral aumenta a superfície de absorção de nutrientes no intestino. O objetivo é compensar o pequeno comprimento desse intestino. O fato do intestino ser muito curto. Senão ele não iria conseguir absorver os nutrientes de modo adequado. Outro grupo de animais vertebrados que tem várias estruturas peculiares diz respeito lá às aves. Nas aves, gente, algumas estruturas que eu queria lembrar com vocês. Primeiro que, como as aves, elas não apresentam dentes, provavelmente a ausência de dentes é uma adaptação das aves ao voo, né? Aliás, tudo que existe na ave é uma adaptação ao voo. Daí a ave, ela perdeu tudo que ela podia perder para diminuir o peso. Então, para ela ser o mais leve possível, para poder facilitar o voo dela, o que ela pode perder, ela perdeu. Então, até os dentes ela perdeu, exatamente, provavelmente, para poder ficar mais leve e facilitar o voo. Mas ela tem algumas outras estruturas peculiares. É o caso, por exemplo, de uma estrutura chamada de papo, onde o papo, gente, é uma dilatação no esôfago da ave. Essa dilatação no esôfago com o papel de armazenar alimento. Ora, pessoas, a ave, né? Ela não vai apresentar mão, não vai apresentar dedos para poder levar a comida. Então, truque. O esôfago dela tem uma dilatação chamada papo, onde ela guarda a comida. Inclusive, quando ela vai alimentar os filhotes, né? Ela come alguma coisa, não engole, não vai para o estômago, fica guardado no papo. Quando chega lá no ninho, ela regurgita o alimento na boca do filhote. Né? Todo mundo já viu uma imagem dessa lá, né? A mamãe passarinho, o filhotinho passarinho, e eles se beijando, entre aspas, né? Nesse caso lá, ela está regurgitando o alimento na boca do filhote, né? O alimento que estava guardado no papo, que estava armazenado no papo, é alimentado, usado lá para alimentar o filhote, é fornecido lá para o filhote. Você tem, pessoas, lá a moela. Ora, o que é a moela em relação à ave? Moela é um estômago mecânico que as aves vão apresentar. Essa moela, esse estômago mecânico nas aves, basicamente, gente, é uma bolsa super musculosa. Então, acho que todo mundo aí já comeu moela, né? Eu particularmente não gosto, né? Mas tá, cara, moela, você come moela, parece que você tá mastigando chiclete. Mastiga, mastiga, mastiga e não consegue quebrar. Por quê? Porque ela é extremamente musculosa. O papel da moela é exatamente triturar o alimento com a ajuda de pedrinhas que ela engole. Pedrinhas que são deglutidas juntamente com o alimento.
que são engolidas juntamente com o alimento. Daí, né, se você observa a galinha num terreiro, a galinha está lá procurando o que comer, uma minhoquinha, um grão de milho, e de vez em quando ela engole umas pedrinhas. Né? Por que ela faz isso? Né? Porque como ela não tem dente, ela não tem como mastigar a comida. Daí, para poder substituir o dente dela, para compensar a falta de dente, ela vai ter moela. Então a moela é uma bolsa super musculosa, ela engole as pedrinhas e as pedrinhas ficam na moela. Toda vez que o músculo da moela começa a contrair, as pedrinhas vão se chocando, e uma vez que as pedrinhas vão se chocando, trituram o alimento. Então, como eu disse, para compensar a ausência de dentes, a bolsa musculosa tritura o alimento com a ajuda de pedrinhas que ela engole junto com a comida. Então a musculatura vai contraindo, as pedrinhas vão esmagando a comida. Alguém briga comigo. Landim idiota, você trocou o peso do dente pelo peso da pedrinha. Tu não acabou de argumentar que perdeu o dente para a ave ficar mais leve e facilitar o voo? Não adiantou nada. Perdeu o dente e agora tem a pedrinha. Mas tem uma diferença. Você não pode eliminar os seus dentes juntamente com um cocô, mas as pedrinhas você pode. Ou seja, o dente está preso em você, não tem como eliminar, mas as pedrinhas você pode. O que quer dizer que a galinha pega a pedrinha, engole a pedrinha, tritura a comida e depois as pedrinhas são eliminadas nas fezes. Na verdade, né? Com o tempo as pedrinhas vão desgastando, vão virando pó. E aí depois elimina nas fezes. Então aquele peso não é incorporado definitivamente à ave. Uma estrutura encontrada em vários animais vertebrados é a cloaca. Cloaca, gente, ela é um orifício que funciona ao mesmo tempo como ânus, poro excretor e poro genital. Ou seja, ao mesmo tempo serve para eliminar fezes, ou seja, funciona como ânus, serve para eliminar excretas, ou seja, xixi, funciona como poro excretor, e serve, moçada, para reprodução, funcionando como um canal para a entrada de gametas, exatamente como se fosse um poro genital feminino equivalente lá a uma estrutura de vagina. Ou seja, em muitos animais, 3 em 1, né? No corpo humano, por exemplo, você vai ter lá orifícios independentes. Ânus para eliminar fezes, poro excretor lá na uretra para eliminar xixi, vagina para a entrada lá de espermatozoides. Mas em carinhas como, por exemplo, aves, em carinhas como, por exemplo, répteis, anfíbios, peixes, a gente vai ter cloaca, um orifício só para as várias estruturas. Então funciona simultaneamente como ânus, como poro excretor e como poro genital, como poro reprodutor. Outras estruturas peculiares podem ser encontradas nos mamíferos herbívoros. Aqueles, moçada, que vão se alimentar de vegetais e que para isso vão precisar de adaptações especiais para poder digerir celulose. E aí a gente conversa um pouquinho sobre essas estruturas, sobre essas adaptações dos mamíferos herbívoros para poder digerir celulose.